Olá, pessoal do YouTube, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um podcast. Pode contar, você é dono da sua história. Este podcast ele tem o intuito de resgatar toda a força, toda a coragem que fica lá na nossa história lá atrás e que muitas vezes a gente esquece da nossa força, da nossa coragem, tudo que nós já vivemos. Então eu sempre falo, né? O cérebro ele só reconhece o que ele conhece. Se já passamos por momentos desafiadores, eu tenho certeza que na sua história está todas as respostas que você busca para o seu momento atual, se você estiver passando por um desafio. E hoje eu tenho o privilégio e a honra de ouvir a história dessa mulher incrível, que é a Adriana Gomes. Ela já vai trazer para nós, né, o que ela tem, né, da história dela para nos contar e que com certeza vai fazer você rever e repensar muita coisa da sua vida. Então, eu vou ler aqui um pequeno descritivo dela, depois ela vai entrar em detalhes. Então, a Adriana Gomes, ela trabalha com terapia capilar. Olha que coisa bacana. Ela é terapeuta feminino, atua há 25 anos nessa área de desenvolvimento. E a Adriana, ela tem um método que ela usa a beleza e a identidade, um trabalho com consciência através do cabelo. Adriana Gomes, minha querida, muito obrigada por você ter aceito o convite e parabéns pela coragem de vir aqui e contar a sua história. O que que você tem para nos contar aqui hoje, Adriana? Oi, olá, Sol, que honra estar aqui com você, que honra estar aqui com todos, né, que vão ouvir a minha história. Eu me sinto muito privilegiada por fazer parte e poder contribuir. Eu tenho certeza que a minha história vai incentivar muitas mulheres e homens também, claro. E o que que você tem de toda essa trajetória sua que você já viveu até hoje? O que que você percebeu que dentro da sua história aconteceu algo, foi assim, não só, olha, através de um acontecimento que eu entendi que eu precisava realmente tomar posse de mim, e ser dona da minha história. O que que aconteceu, Adri? Sol, foi em 2023. Eu tomei a decisão de sair de uma empresa que eu atuava e eu sempre gostei muito do que eu fazia naquela empresa, eu gostava muito, na verdade, e eu atuei durante 20 anos como educadora técnica na área da beleza, sempre com desenvolvimento humano. E, assim, eu era apaixonada pelo meu trabalho. Só que em 2023 eu tomei a decisão de sair do CLT. E essa decisão foi por conta de uma necessidade muito particular, olhar para dentro. Eu comecei a perceber que eu estava me deixando de lado em muitos momentos. Eu tinha um trabalho muito intenso, eu viajava muito, eu ficava muito fora de casa. E numa dessas viagens eu fiquei doente, foi na pandemia. Eu voltei de um estado em que eu fui trabalhar e que eu já voltei com o Covid, só que eu não sabia que era Covid. Isso foi antes, foi quando? 2020, mais ou menos. 2020 foi quando eu comecei a decisão de parar, porém a decisão final mesmo foi em 2023. Então, em 2020 eu passei por uma situação de Covid muito delicada fora da minha casa, foi bem no começo, e em 2023 eu tomei a decisão, vou me tornar uma empreendedora. Quando eu comecei a buscar, né? É óbvio que eu iria continuar atuando na área da beleza, porque a minha paixão ela sempre existiu desde criança. E eu falei, eu vou ser empreendedora. A partir desse momento, eu comecei a pesquisar, comecei a fazer uma análise, né? Um projeto, na verdade, como que eu vou me tornar uma empreendedora. E aí, ali eu desenhei, ainda estava há pouco tempo fora do mercado de trabalho CLT, e eu fiquei naquele tempo de pausa, fazendo esse planejamento. Quando eu fui colocar o planejamento em prática, eu tive algumas dificuldades. Como E todas essa, nós, né? Às vezes a gente acha que empreender, ir lá, vou vender alguma coisa, né? Um serviço que a gente que trabalha com essa área de desenvolvimento humano, vou vender uma terapia, e aí vou encher a agenda de clientes e o dinheiro vai chegar, só que a gente vê, só que a gente chega lá não é nada disso, né, Adri? isso, e chegando lá, não era nada disso, Sol. Eu precisava primeiro olhar para dentro de mim,
me conhecer, fazer uma análise de quem eu era, Adriana Gomes, mulher, a minha identidade. E ali, a partir disso, eu comecei a buscar o autoconhecimento. E eu cheguei a pensar, Sol, que em algum momento eu estava no fundo do poço, e eu não estou falando de dinheiro, porque eu não sabia o que eu ia fazer. Então, eu tentei em uma área, não deu certo, dentro da área da beleza, fiz várias tentativas, sabe? E chegou um momento que eu falei, nossa, mas por que que eu não estou conseguindo identificar em que eu vou atuar? Só para ficar mais claro, a área da beleza, como eu trabalhava com treinamento, eu poderia atuar em salão como gestora, poderia ser uma coordenadora dentro de um salão, também atuar como cabeleireira, me especializar em algo, ter um nicho, né, específico. E ali eu falei, nossa, mas qual caminho eu vou? Aí veio aquela frase: se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. No caso da empreendedora, não. Nós temos que saber o caminho e temos que escolher. E uma pessoa que eu sempre admirei, uma coach, a Madê, ela, eu chamei a Madê por indicação de uma amiga. Conversa com a Madê, ela pode te ajudar. Ela é uma coach incrível. E eu conheci a Madê. Já conhecia, né, do mercado de trabalho, que ela atua na área da beleza, com alguns clientes que eu atendi. E ali a Made começou a me ajudar, a me despertar. Falou, Dri, você só precisa de autoliderança, autoconhecimento e autogerenciamento. Ou São seja, três né? palavrinhas Ou seja, as ferramentas que estava buscando fora, todas elas estavam em você. dentro. Que eu sempre Estava falo, dentro. essa coisa que você traz do autoconhecimento, autogerenciamento, né? Essa nossa autopesquisa, ela desperta e a gente começa então a ver por que que lá fora, como, eu não sei onde eu tô, qual o caminho certo, quando a gente não se conhece, é aquela coisa, né? Então, vamos para a direita, não vamos para a direita, vamos para a esquerda, vamos para a esquerda, aí você acaba se perdendo no caminho. Foi isso que aconteceu com você Então, também. é verdade. Então nesse momento em que eu pedi uma ajuda, eu pedi ajuda e a gente precisa pedir ajuda, sabe? E por um momento eu deixei o meu ego achar que a Madê não ia me dar uma orientação. Eu falei, nossa, mas ela atende CEOs de empresa, ela atende pessoas de diretoria, eu sou só uma treinadora. E olha só como eu me diminuí nesse momento, né? E a Madê, ela não só me atendeu, como ela me ajudou, me direcionou. Falou, Dri, você precisa buscar primeiro dentro. Quando você se encontrar dentro, o fora vai acontecer. E assim foi a grande virada da minha vida, da minha história. A partir daquele momento, eu comecei a buscar o autoconhecimento. Eu procurei uma escola de empreendedorismo, que é fundamental para nos ajudar a organizar não só a parte externa, só, mas também por dentro, porque se dentro não está organizado, por fora não acontece. O fora é só o reflexo do que está dentro. Então, se a gente não sabe para onde a gente quer ir, porque dentro da gente, a gente também não tem essa coisa muito clara. E a gente se perde, né? Eu também te vejo, porque também já estive nesse lugar. E assim, né, com o trabalho que eu faço também desse direcionamento. E aí, quando você buscou esse autoconhecimento, né, que você fez esse trabalho interno, o que que você descobriu aí dentro, em Eu você? descobri, eu descobri a grande mulher que eu sou, descobri a grande força que eu tenho e eu aprendi só a confiar mais na minha intuição. Ah, que lindo. Sabe? Isso foi uma coisa que parece óbvio, né? Mas custei a ver que tudo tá dentro, só tá aqui, ó. Só que nós temos que parar, silenciar o externo para ver o que tá fora. E aí, como eu sempre fui apaixonada da área da beleza, eu escolhi trabalhar numa área que também foi uma necessidade minha, viu?
quando eu tive Covid, voltando ao começo da história, eu tive queda capilar excessiva. Então, foi uma espécie de um eflúvio telógeno, que é uma queda excessiva, e eu fiquei com muito afinamento. Então, meu couro cabeludo ficou muito fino. Aparecia meu couro cabeludo, eu tinha vergonha. Eu tive que cortar o meu cabelo bem curto por conta disso, né? E foi todo um processo. E aí eu vi uma amiga atendendo terapia capilar e conversando com um cliente falando que a terapia capilar, ela trata o externo, mas é quando nós resolvemos o que está dentro é que a coisa começa a acontecer. E eu fiquei com aquilo e eu fiz o curso. Eu fiz uma formação. Não contente, eu fiz outra pela IBTEC, que é uma instituição aqui em São Paulo que, inclusive, me apoiou muito. E ali eu entendi o que é terapia capilar integrativa, que são vários métodos dentro da mesma ação, né, de tratamento que você usa. E além da parte prática e técnica, tem a parte emocional. E foi aí que eu entendi que quando as nossas emoções estão harmonizadas, o seu cabelo vai crescer, a nutrição vai vir, o couro cabeludo vai ficar mais saudável, e a resposta vem. Então, Sol, a terapia capilar integrativa foi a grande virada da minha vida. Atuando hoje, depois da formação, eu atendo tanto o público feminino quanto o masculino, mas em todos os atendimentos é impossível você não ligar o emocional das pessoas a qualquer questão capilar. Sempre está interligado. E junto com isso, eu também fui buscar um pouco mais de conhecimento na parte de terapia, principalmente para cuidar, para contribuir, na verdade, com as mulheres na emoção, nas questões emocionais, na verdade. E essa E questão emocional, ela é muito importante, porque como você trouxe, né, você tinha essas falhas, né, que é a alopecia, que acho que é isso que fala. é alopécia. O quanto que isso mexe com a autoestima nossa, né? Essa questão, o cabelo, ele é a nossa moldura, né? Sim. Então, né, é bom a gente estar com o cabelo bonito, né? Isso também trabalha a nossa autoestima. E às vezes a mulher ela faz um tratamento, né? Do couro cabeludo, né? Acredito que essa parte de fora, né? A parte do físico, ela é importante. Mas o quanto também isso mexe no emocional, e isso pode reverberar se eu não estou bem, né, com a minha autoestima muito baixo, isso reverbera no meu trabalho, reverbera nos meus relacionamentos, não é isso? Isso. Quando a mulher chega só para conhecer o trabalho da terapia capilar, a primeira queixa dela eu não consigo me ver. Eu não me vejo com esse cabelo nesse estado. E, e quando ela relata isso, sempre vem algo emocional junto. Na terapia capilar, o órgão, cabelo não é órgão vital. Sim. Por quê? Como que acontece isso? Eu vou explicar para ficar mais claro. Quando nós nos alimentamos, os nutrientes, as vitaminas, todos os órgãos vão sugando o que eles precisam. Então, há uma guerra lá nas nossas células. O cabelo, só pasme, é o último a receber nutrientes. E se nós não temos uma alimentação saudável, bebe água em quantidade suficiente, esse nutriente nem chega no fio do cabelo direito. E aí, o que vai acontecendo com o cabelo? Ele não cai assim da noite para o dia, é um processo. Ele vai ficando fino, ele vai ficando ralo, e a cliente vai percebendo, a mulher, o homem, nossa, mas o meu cabelo está com muita falha, a minha quantidade de cabelo diminuiu muito. Então, quando ela chega lá, ela já chega num estado assim, eu não me vejo mais, eu olho no espelho e não me enxergo. E isso realmente atrapalha relacionamentos, atrapalha no trabalho, a autoestima dela fica baixa. Balada. Isso. Então, quando ela se olha no espelho e vê que o cabelo dela já não é mais o mesmo, começa a gerar esses sentimentos. E isso vai desencadeando outras coisas. A pessoa vai se excluindo, se anulando, se escondendo. E tem muito isso. E tem mulheres só que não conseguem nem falar.
prende o cabelo, não consegue soltar porque tem vergonha que as outras pessoas veem. E quando as outras pessoas veem, elas têm vergonha porque viram. Então a pessoa acaba não saindo muito de casa com vergonha. Fica E constrangida. E aí isso vai entrando né, naquele ciclo vicioso, né? Então a pessoa entra ali, não vou arrumar meu isso, cabelo, aí não arrumo um relacionamento, aí não consigo me relacionar, tem problema no meu trabalho, que as pessoas vão me olhar, e aí não acaba não sendo esse lugar. Você está falando, eu lembro de uma professora que dava aula para mim muitos anos atrás na faculdade, e ela tinha. E eu lembro que ela sofria muito bullying, que ela falava, a gente falava que ela parecia cabelo de boneca. Mas na época eu também não tinha consciência, né? Tinha 17, 18 anos. Esse cabelo de boneca, que era um fio aqui, outro fio aqui. Eu lembro que a maior parte do cabelo dela era. Aí eu lembro uma época que ela cortou, sabe? Passou maquininha pra ficar meio que careca, para não ter esse problema. Claro, isso já se faz aí mais de 30 anos. Então, quanto que isso mexe com a autoestima da mulher? Então, esse trabalho que você faz, Dri, né? Não é só, eu vou lá no salão, vou fazer uma hidratação na minha casa, e vai de encontro também um pouco do trabalho que eu faço. Porque você está falando esse negócio que o cabelo não recebe nutriente, é verdade, né? A gente vive sem cabelo. sim, a gente vive sem cabelo, Sol. E então, Como você falou, né? Ele não é um órgão vital. não, ninguém vai Ah, morrer. Assim, eu até brinco lá no curso, eu falo, não, gente, peraí, eu não vou perder, eu não vou morrer porque eu não tenho cabelo, mas por dentro eu a morro. Em gente algum morre. A É. gente morre por dentro, Sol, porque mexe muito com as nossas emoções. E o que eu tenho percebido? O público feminino é muito grande na terapia capilar, a maior parte é feminino, mas cada vez mais também tem aumentado o público masculino. E o homem chega com o mesmo desconforto que a mulher. É um ser humano, né? Que a gente Ser acaba humano, exatamente. separando por gênero, né? O gênero masculino, o gênero feminino, mas os do homem também tem essa questão de autoestima e a tendência, né, de ficar mais careca é mais o do masculino. Mas eu conheço Sim, muitos homens que também se sentem extremamente constrangidos por ter essas quedas de cabelo, por ficar calvo, muito jovem, às vezes homens jovens de 30 e poucos anos já não tem mais cabelo. exatamente. E o tratamento em si da terapia capilar, ele fortalece o couro cabeludo, a pele. Então, ele tem a regeneração celular, a oxigenação, que são partes mais técnicas, mas que nós não temos conhecimento e não conseguimos fazer isso sozinha. Precisa da ação de um profissional. E quando elas descobrem que existem terapeutas que tratam especificamente do couro cabeludo, é incrível. Eu digo para você que a nossa resposta não é só de nascer o cabelo, é você olhar para a cliente e ver no olhar dela que você ali está transformando uma vida, você está devolvendo a alegria, a autoestima. Não só a questão da saúde só, mas também é como um resgate, sabe, para essa mulher. E quando ela se olha, que ela vê que é um processo, é um tratamento, então ele é um processo, ele não vai devolver em uma sessão ou duas, é todo um processo que você vai percebendo aquilo voltar. E aí, de uma quantidade de sessões, você já começa a perceber que aquilo está vindo. E é incrível, e eu falo porque eu vivi isso, tá? Meu cabelo aumentou assim muito com a terapia capilar. Eu tinha realmente essa questão da falha, e isso me incomodava muito. Hoje, com o meu cabelo, com o volume que ele está, a quantidade de cabelo que eu tenho, é, eu me olho assim e me vejo, porque eu acredito muito que não só o cabelo, só a moldura do rosto, como você falou, mas é você saber que aquilo tem resultado, trouxe uma resposta para mim. E isso entrou em conjunto com todo o tratamento por dentro. Então foi incrível que o meu feminino também foi tratado, não só o meu cabelo. E quando eu olhei para o meu feminino, o meu cabelo respondeu. E aí Ah, eu você fui vê, não, como botei é o lindo cabelo. isso, né? Eu falo, né, É, a primeira cliente, né, vamos dizer assim, né, é a gente. Então, se eu consigo me transformar, eu consigo ver na outra pessoa onde que é que ela também tem um gap ali, que a gente já passou e a gente pode levar ela de onde ela tá, do ponto A, levar ela para o ponto B. exatamente. Exatamente, Sol. É, quando eu, né, entendi isso e me aprofundei mais em estudos,
Eu me especializei na terapia capilar integrativa. Também fiz uma formação que fala do sistema feminino, que liga todas as nossas emoções. Saúde também, não só da parte de capilar externo, mas por que o cabelo passa por todo esse processo? Então, a parte de saúde capilar eu me aprofundei muito. E ainda estudando sempre só, porque como nós mudamos muito, e existem muitas novidades no mercado da beleza, no tratamento capilar, e a procura tem aumentado bastante. Então, veio realmente, eu me conectei muito com essa área devido ao momento que eu vivo também, né, de mudança e Ah, transformação. é, mas a gente está sempre se transformando. Quando a gente se permite passar por esse processo de transformação, a gente se transforma, na verdade, o tempo inteiro, né? A gente tem um nosso ciclo de energia, a gente muda a cada 28 minutos, o nosso corpo já mudou a energia. Então, a gente está sempre nessa transformação. É que a gente não tem muito essa consciência dessa transformação. E por falar em transformação, o que que você percebe que isso transformou na sua vida? Trabalhando essa questão sua, primeiro, né? Você como pessoa, e essa transformação, onde que ela reverberou mais em você? O que que você percebe que melhorou a sua autoestima? Um ponto que para mim foi muito importante e toda essa mudança trouxe foi na minha autoconfiança, Sol. Porque eu fui uma mulher que duvidei muito do meu potencial durante muito tempo. Eu não, a minha confiança em mim assim era muito quase nada. É verdade, eu fui uma pessoa muito medrosa, uma mulher medrosa, uma mulher que duvidava da sua capacidade, do seu potencial, não acreditava em mim. Eu vivia muito pelo que o outro achava de mim. E quando eu tive essa virada de chave e tomei a decisão de investir nessa área, que envolve toda a parte emocional e a terapia, foi porque eu também consegui enxergar dentro de mim todos esses pontos. E fui tratando e fui me curando e me transformando. Como você disse, o nosso ciclo ele vai mudando e a gente não percebe, mas eu percebi muitas mudanças no meu interior a partir dessa decisão de olhar para dentro de mim. E durante muito tempo, Sol, eu ficava preocupada muito com o dinheiro, sabe? Ah, mas como que eu vou me sustentar? Como que eu vou pagar minhas contas? Porque é uma coisa que, como empreendedora, a gente fica preocupado mesmo, Sim. né? Diferente de quando a gente trabalha com um CLT, É, supostamente, ou você é concursado, você sabe que você tem uma quantidade X no final do mês, então você vai receber aquele valor. E quando a gente trabalha como empresária, empreendedora, a gente tem mais ou menos uma noção, mas ela não é, vamos dizer assim, né, uma coisa que é fixa. É mais desafiador mesmo. e o que que foi a grande virada? Foi quando eu comecei a acreditar em mim. E aprendi que o universo ele age por coerência. Sim. Essa frase ela tá na minha frente todos os dias. Então eu procurei ser coerente primeiro comigo, Sol, porque eu não era. Depois eu me tornei mais coerente com as coisas que estão ao meu redor, com as pessoas, com o meu trabalho, com as minhas atitudes, com a minha ação, com as minhas ações, com a minha família. E eu comecei a perceber tudo mudar. E a partir disso, a grande virada foi essa, de que quando eu deixei ir, veio. É. Então, às vezes, a gente fica tão preso em algo, né, com medo, né? Nossa, a gente tem muito medo, né, do que é novo. Então, a gente não quer soltar aquilo que é supostamente seguro, porque como é que eu vou ficar sem isso aqui, né? Como que eu vou ficar É, sem esse copo para tomar uma água? Será que eu vou ter outro copo? Será que eu vou ter outra água? E aí, nesse lugar, como você traz, né, que a gente abre mão do algo, porque aí, quando a gente abre mão, porque a gente realmente aprendeu a confiar, né? Que eu sempre trago isso também, né? Um dos meus valores é essa questão da coerência, né? De também passar para as pessoas, né, que eu atendo o que eu faço.
Também não adianta a gente trabalhar com isso, com essa parte de desenvolvimento, se a gente não está nesse processo de desenvolvimento. Então, realmente, né, não tem muita congruência, muita coerência, não é isso? Verdade. E aí, com todos esses aprendizados, Sol, quando eu deixei ir, como eu falei, ele veio e organizou tudo dentro do meu sistema. Porque até então eu fiquei por realmente ser empreendedora, mas do quê? Como? E nesse como, eu aprendi não, coloquei em prática mais uma coisa que eu sempre acreditei que é a fé. Mas eu também aprendi que o milagre só acontece quando você coloca a fé e você vai fazer a sua parte. É, Eu, também não é é, ficar em casa esperando que o milagre aconteça. Eu também acredito. exatamente. E eu fui buscar especialização, fui buscar oportunidade. Eu me doei, isso foi uma parte muito importante também na minha virada. Eu faço estágio numa clínica, clínica escola, é uma doação. Eu contribuo com uma ONG de mulheres, são 130 famílias nessa ONG, e essas mulheres, elas precisam muito resgatar a autoestima delas, e eu contribuo nessa ONG com um projeto que chama Mesa com Propósito. E quando eu tomei essa decisão, Sol, de repente eu vi as coisas acontecerem assim na minha vida de forma sobrenatural, eu posso dizer para você. De um dia eu pensar, meu Deus, o que que eu vou fazer? Eu preciso desse faturamento. Eu sei que eu faço os planejamentos, mas tem dias que as coisas acontecem para provar para mim mesmo de que eu preciso pôr em prática aquilo que eu aprendi. Intencionar. E eu aprendi, inclusive, com você. Eu tenho escrito até hoje 3 coisas para intencionar no meu dia. E nesses dias, faz pouco tempo isso, foi mês passado. Eu intencionei, aprendi com você. E eu coloquei bem, que eu lembro que uma vez você falou: eu vou sair com meu cachorro, não vai chover. Aí você foi, intencionou, voltou e não choveu. Aí eu fui e falei: Deus, é sobre isso aqui, eu preciso disso aqui. E no outro dia, eu duvidei, Sol. Eu duvidei. E Deus foi lá e provou para mim: sou eu quem faz. A E gente tem aí os nossos planos e Deus tem os planos dele. chegou na minha mão que eu precisava. E isso para mim foi incrível, porque tem muito a ver com confiar no que sinto, no que eu ouço, e eu ouço a minha intuição. Eu aprendi, dentro de todo esse processo também, a silenciar o externo e ouvir a minha intuição. E para ouvir a minha intuição, eu preciso pausar, eu preciso meditar, eu Isso. preciso. Eu faço isso de manhã, tá? Todo dia de manhã eu faço a minha meditação. E outra coisa também que foi uma grande virada na minha vida, aprender a agradecer, ser grato. É muito fácil a palavra gratidão, é gratidão, mas sentir a gratidão, agradecer pelo fluxo da vida, pelo ar que nós respiramos, agradecer por detalhes, pelo café maravilhoso, pela água que nós bebemos, pelo alimento, pelo meu escritório, que eu amo estar aqui, pela roupa que eu possa comprar. Então, começar a agradecer por coisas que, assim, até por pagar contas. Olha, eu agradeço porque eu paguei essa despesa com fruto do meu É, trabalho. exatamente, né? É que assim, de uns tempos para cá, essa palavra gratidão ela ficou muito banalizada. Isso, é isso, ficou Então ela muito ficou, banalizado. então, gratidão, gratidão, gratidão. Mas não é falar gratidão, é você sentir gratidão. Eu falo, se eu chegar Isso, assim para você e falar assim, Adriana, olha, eu vou resolver todos os seus problemas financeiros. Vou te dar US$ 1 milhão, vou depositar na sua conta amanhã. Só que em compensação, eu acho que US$ 1 milhão resolve a vida de muita gente. Mas em compensação, eu quero que você me dê seus olhos. Só que você nunca mais vai ver as pessoas que você ama, você nunca mais vai ver a cor do céu. Você vai vender? Então, assim, quando a gente acorda, a primeira coisa que também sempre faço é agradecer. Agradecer pelo fato de a gente estar vivo. Um dia, sim, uma outra. Mas isso é muito banal. Então, se a gente não começa a sentir gratidão,
pelo que a gente já tem, a gente não vai sentir gratidão quando as coisas que a gente deseja, no fundo, elas chegarem. Ah, tá bom, eu conquistei isso, então assim, agradecer. Assim, a gente está aqui conversando, então todas as nossas células, né, elas estão funcionando, dentro do nosso corpo tem toda uma engrenagem aqui, né, um Sim, sistema de logística para cada órgão funcionar. A gente tem cabelo, né? Quantas pessoas, né, não tem cabelo? E eu sim, tive uma pessoa, mas ela estava no tratamento de quimioterapia, que ela você não tinha noção de como o cabelo era importante. Voltando a essa e questão é do cabelo. E aí a isso. gente tem hábito, né? Eu só vou dar valor quando aquilo perde. Então aquilo tá ali, meu cabelo tá ali todo dia. Ah, vou agradecer meu cabelo por quê, né? Então, né, tá pintando o cabelo, né? Então agradece pelo seu cabelo. Com certeza deve ter muita gente por aí que não tem porque está num tratamento como esse, né, de quimioterapia, que Sim. um dos primeiros, né, efeitos da quimio é a perda do cabelo. Você trata E isso também? Você chega, algumas pessoas chegam para você assim ou não, Adriana? chegam, pessoas que fazem tratamento chegam, e quando mulheres e homens chegam com tratamento, é muito criterioso o trabalho, o protocolo da terapia capilar. É necessário fazer uma anamnese, e nem sempre a gente pode entrar com uma ação que vai dar um resultado a um prazo mínimo, é um prazo máximo, porque o processo da queda, o remédio da químio ou de outros tratamentos, porque tem outros também. Só até um antibiótico altera o crescimento do cabelo, sabia? Sim. E no caso das clientes que têm patologias, que fazem tratamento e queda de capilar, nós realizamos tratamento sim. E acredite, esse tratamento é feito com. Eu trabalho com aromaterapia, óleos essenciais, óleos vegetais. Então, ele acaba trazendo um equilíbrio para todo o sistema da cliente. Ele consegue, através das plantas, das flores, das frutas, que é a criação divina e tem conexão com o nosso corpo, né? Sim, Então, total. vem uma resposta não só de tratamento, mas que também trata aqui, ó, por dentro. É um óleo que traz alegria, que estimula a alegria, é um óleo que vai trazer uma calmia, é um óleo que vai estimular para a pessoa ter uma disposição melhor, mas realmente, Sol, quando chega no ponto de perder o cabelo, dói tanto quanto a notícia de que você tem o câncer. Dói, dói muito, É. E aí o que você muito. disse, né? O quanto é importante a gente estar nesse movimento, né? E de a gente agradecer tudo que a gente, tudo que Deus, né, disponibilizou para nós, as flores, as plantas, para a Sim, gente ter essa cura através delas, né? E essa questão também do óleo essencial, aí você faz uma ação junto com o tratamento com o óleo, de acordo com a emoção da pessoa, é isso que você faz? isso. Quando eu faço os protocolos, então eu trabalho com produtos fitoterápicos e aromoterapia também. De uma certa forma, eu faço não só o tratar do couro cabeludo, mas os óleos também para trazer alguma resposta para o sistema. Por isso, antes de realizar o protocolo, existe uma conversa rápida, porque às vezes a cliente está muito, naquele dia está com o emocional dela muito baixo, então eu procuro usar alguma coisa que vá promover um estímulo maior para as emoções dela, vai trazer um pouco mais a alegria. E os óleos, ele entrega isso só. Ele entrega. Então, cada óleo para uma patologia do couro cabeludo, mas também mexe com as emoções. E a cliente, ela se sente bem. Ela levanta da cadeira, nossa, eu estou me sentindo tão bem. Estou me sentindo acolhida, leve. A água, sol, quando a água vem no couro cabeludo, é assim, é incrível quando eu olho. Eu estou até arrepiada de falar. A sensação da cliente quando ela está recebendo aquela água, ela relaxa de um jeito, aquele barulhinho, aquela água descendo no couro cabeludo, misturado a todos os aromas que ela acaba inalando também, né? Dentro do atendimento. E, e você sente no olhar da cliente essa resposta, não só o cabelo, mas ela também. Que, aliás, sempre o cabelo vai mexer com as emoções das mulheres, sempre.
Toda vez que nós vamos no salão de beleza, é sentar naquele lugar, é querer transformar, é querer melhorar, fazer, seja o que for, uma escova simples já mexe. Imagine um tratamento de terapia capilar que vai dar uma resposta de saúde para o seu couro cabeludo, que vai devolver para você a autoestima, vai mexer com as suas emoções, porque o nosso cabelo realmente é a moldura do nosso rosto. Além disso, por conta da forma como eu trabalho com óleos essenciais e vegetais, vai trabalhar as emoções também da cliente. Ou seja, por isso que E, é esse trabalho que você trouxe, o trabalho integrativo. Então, você e por trabalha isso a parte integrativo. física e a parte emocional. Exatamente, por isso integrativo, porque integra junto da técnica não só do couro cabeludo, mas também a ação dos óleos essenciais no sistema da cliente, né, homem ou mulher. É o nosso cliente E aí lá você do está trazendo o negócio do cabelo, né? Nós mulheres, né? Falando mais de nós, mesmo no público feminino, quando a gente quer fazer alguma mudança na nossa vida, a primeira coisa que a gente muda, vou mudar o cabelo. Ou vai cortar, ou você vai mudar a cor, enfim, a gente também tem muito disso. Aí você vai lá, corta o cabelo, né? Muda o penteado, muda a cor. E aí quando a gente sai, né, do salão lá, né, que a gente olha no espelho, uau! E aí aquilo traz essa autoestima. O quanto que essa questão do cabelo é importante. Eu lembro de uma vez, Dri, eu sempre tive cabelo mais ou menos desse tamanho aqui, um pouquinho maior. E eu lembro quando eu era criança, eu precisava ir para escola. Então, acho que uns 5, 6 anos. E aí, eu nem sei exatamente qual é o motivo, mas a minha mãe pediu para cortar o cabelo. Naquela época, ela falava assim, cabelo Joãozinho, que era o cabelo mais ou menos aqui, né, no pé da orelha. Então, naquela época, eu cortava o cabelo quando tinha para a escola, que era muita criança. Então, a escola pedia para as meninas não irem com o cabelo muito comprido. É, e eu lembro que eu chorei tanto quando eu cheguei em casa, que eu olhei no espelho, mas eu chorava, chorava, chorava. Falei assim, cadê meu cabelo? E a gente claro, na época eu era uma criança, eu tinha uns 5, 6 anos. Só que a gente sabe assim, né? O cabelo vai crescer. Só que a criança não entendia. Então, para a gente entender o quanto, que às vezes você vai fazer um tratamento desse, e a pessoa corta seu cabelo errado, faz um tratamento errado, o quanto que isso também mexe na autoestima, não é isso dele também? isso. Mexe, mexe sim. Quando é, a mulher, isso é uma prática muito comum entre as mulheres. Toda mudança que ela vai fazer na vida dela, ela vai no cabeleireiro. Ela muda de fase, e assim, é muito comum, muito mais comum do que a gente possa imaginar. Tá passando por um processo de mudança, ela vai no salão, quer mudar o cabelo. Ela quer cortar o cabelo, é como você falou. É, por que que isso acontece? Porque o cabelo está muito ligado ao feminino, às nossas emoções. E a beleza, Sol, ela transforma a vida das pessoas. Sim. Ela transforma e ela está sempre, a beleza está na nossa vida sempre. O profissional de beleza, ele faz parte de toda a nossa história da vida aqui. O primeiro corte de cabelo, quando você vai se formar, debutante, quando vai casar, fecha o dia da noiva, faz toda aquela transformação. Olha a importância do cabelo. Você sabe que eu vou abrir um parênteses aqui, esse negócio do cabelo. Quando eu casei, né, a gente fazia, acho que ainda faz, né? Você faz o teste do penteado antes do dia da noiva. E eu lembro que eu Sim, achava muito bonito, sempre achei muito bonito o cabelo preso com aquele coque banana. Eu acho aquilo, assim, o ápice da chiquérrima. é chiquérrimo, né? Eu acho o ápice da elegância um cabelo Coque banana. penteado, o coque banana. E eu lembro de ter feito essa prova, mas eu não me sinto. Aí entra porque eu tô dizendo que vai entrar a intuição. Sim. Nossa, seu cabelo ficou lindo. No dia da noiva, eu já sei o que eu vou fazer no seu cabelo. E aquilo me incomodou. No dia do casamento, eu fui lá, né, me arrumar. Eu falei assim pra ele: eu não quero mais esse coque banana, porque me envelheceu horrores. Sabe como é que eu fiz? Eu fiz uma escova Chanel virada para cima e coloquei lá a tiara na cabeça. Então eu segui minha intuição, porque o cabelo amarrado, né, o coque, ele me envelheceu, me deixou muito séria e não queria aquilo. E aí, por que que eu tô trazendo isso? Porque é isso, né, Dri? Então o cabelo mexeu com a minha autoestima. E eu usei a minha intuição. Tanto que o cabeleireiro lá, ele ficou meio bravo assim, falei, mas eu quero o cabelo solto.
Eu quero cabelo estilo Chanel. E aí, na verdade, foi melhor, né? Porque ele foi fazer uma escova virada para cima, passou lá o fixador e acabou. E eu me senti muito melhor. Aquele cabelo, né, com coque banana, ele não fica bem para mim. Pro meu perfil, pro meu rosto, ele não ficou bom. Então, acho que também tem isso, né, Adri? A gente saber o que acho lindo, mas para mim, pro meu rosto, pro meu formato de corpo, que sou, né, que sou pequenininha, eu tenho 1,57 m, então não ficou bom. E eu acho que é É, essa coisa também da gente ouvir a nossa intuição, não é porque a outra pessoa está dizendo, ah, você ficou linda, maravilhosa, mas ficou um desconforto em mim. Aí eu falei, não, não é assim que eu quero meu cabelo para casar. é assim, não é só confiar no que sinto, confiar no que ouço, a minha intuição. Exatamente. Então, você fez exatamente isso. E o bacana é que quando você olha, né, com esse olhar mesmo de eu estou gostando, não é o olhar do outro. Tá vendo como é importante a gente olhar para dentro? Eu acho que essa é a grande virada de chave da minha vida, foi olhar para dentro. Mas você tem potencial para ser muito mais, você poderia ser gestora, ser gerente, você poderia estar num cargo de diretoria, você poderia. E eu acreditava tanto no que os outros falavam e muitas vezes eu não olhava para dentro. E nós estamos falando de cabelo, mas é sobre nós também. Sim. E quantas vezes a mulher, ela não olha para dentro dela? Quantas vezes ela tem medo de arriscar em algo porque ela fica preocupada com o que o outro vai pensar a respeito. E assim foi você com o seu penteado. Você, não, eu não gostei, eu não quero. Não, não me fez bem. E nós temos que ter realmente esse olhar. O cabelo não tá bom, não tá saudável. Procura um profissional para contribuir para essa melhoria. Tem resposta. Quando a gente trata, tudo que nós tratamos vem uma resposta. E com o couro cabeludo não é diferente. Isso, Sol, foi algo que eu vivo hoje e que tem feito muita diferença em todas as áreas da minha vida. Como terapeuta capilar integrativa, eu também sou educadora na área da beleza. Eu estou me especializando cada vez mais para ser uma educadora de terapia capilar integrativa, somando toda a experiência que eu tenho dentro da terapia e junto à minha experiência de educadora, que é de uma vida toda praticamente de trabalho. E o feminino, que foi realmente a partir do que eu olhei para dentro de mim, não consegui ajustar. Então, eu escolhi estudar, eu escolhi ler, investir em cursos, em mentoria, sabe? Eu tenho mentoras que me ajudam muito, terapeutas que me ajudaram muito a despertar para a vida. E hoje a terapia capilar, para mim, ela é a resposta de tudo isso que eu investi. E isso só foi possível quando eu olhei para dentro de mim, sabe? É o se olhar dentro da área da beleza, só existe o visagismo, é aquilo que combina com você. É o formato do corte, que nem eu tô super bem com esse cabelo curto. Ah, E tá eu amo lindo esse você. cabelo. Eu amo. Eu não consigo deixar ele crescer muito, Sol. E eu sei que combina comigo, com a minha personalidade, com o meu jeito, assim como você, com esse cabelo aqui, super combina com você. Né? Então eu também não consigo imaginar você com coque banana, viu? Ficou bom. Pode ter certeza que ele não Não ficou. ficou bom. Ai, Sol. E é isso, né, Dri? De tudo que você trouxe aqui, eu acho que você já foi mencionando o seu aprendizado. Mas para a gente chegar aqui na reta final, ficaria aqui, né, horas conversando com você. Qual que foi de tudo isso? Qual que é o seu grande aprendizado nesse processo? É. O grande aprendizado, Sol, é que eu estou escolhendo as palavras aqui porque eu poderia falar muitas coisas, mas o que toca mais forte aqui dentro, o maior aprendizado, o maior que eu tive em todo esse processo que eu estou vivendo foi o autoconhecimento. Sem ele, eu não poderia chegar aqui onde eu estou contando isso para você. Porque se eu não tivesse olhado para dentro de mim, talvez eu estaria prostrada até hoje. E foi uma decisão que eu tomei.
de olhar, e muitas vezes eu não queria ver. Eu estava olhando, mas eu não queria ver. E quando eu tomei a decisão de olhar, que olhar, ver e enxergar são coisas totalmente diferentes, né? Quando eu enxerguei quem eu era de verdade, busquei o autodesenvolvimento, foi aí que eu senti que foi a grande virada. A minha autoconfiança aumentou, eu tive forças, tive energia, porque isso tem muito a ver com energia. Levantar todos os dias com vontade de fazer, com vontade de ser, sabe? Todos os dias investir um pouquinho a cada dia. Sabe a regra do 1%? Eu comecei a dar valor a coisas mínimas que antes eu não dava, porque eu vivia no automático, eu vivia naquela roda de ratos. E outra virada também, não ficar me culpando, me mutilando e me chicoteando. Ficar se cobrando, né? Isso é ficar me cobrando. Isso também foram duas coisas que foi a grande virada para minha vida. Investir na terapia capilar realmente foi junto com a missão da minha vida, que é transformar vidas através da beleza. Ah, que lindo. Entendi que tudo se conectava. Exatamente, tá tudo interligado. A gente é um ser integral, né? Porque Sim, tudo que a gente pensa, que a gente sente, né? Isso reverbera no corpo e o nosso cabelo é parte física. Então, é bem que você trouxe sim, lá no início. Então, o cabelo ele não começa a cair do nada. A gente tem questões emocionais que cada pessoa vai reverberar em algum lugar. E algumas sim, exatamente. No reverberam cabelo. no cabelo. Então, ele é só um reflexo do que realmente do que tá dentro. Mas a boa notícia é que pode É, ser mudado. exatamente. Tudo tem solução, né? Tudo tem Desde solução. que você trouxe, né? Um pouquinho aí que você está falando. Desde que a gente tenha coragem de olhar para a gente internamente, Isso, ver o que precisa ser visto, né? O lado nosso, que não é um lado tão bonito, né? O nosso lado sombra, que às vezes a gente quer colocar por baixo do tapete. E também tem outro sim, lado, né? Às vezes a gente não quer olhar para o nosso lado luz, para nossas coisas boas, né? Eu sempre, né, falei para você, Dri, você tem tanto potencial, mulher, bora colocar isso para fora. Que bom que você está colocando isso para fora e com essa sua transformação, resgatando toda essa sua força, toda essa coragem, todo esse poder que você tem, você consegue transformar outras pessoas. Quando eu sempre falo, quando a gente não se transforma, é um desserviço para o mundo, porque a gente transformado com o nosso servir, a gente pode transformar a vida de outras pessoas. Não é isso também, né? exatamente. É exatamente isso que eu estou vivendo hoje. A minha vida está sendo transformada e através da minha transformação, vidas são transformadas também. E eu estou muito feliz em contribuir com isso, em entender a minha verdadeira missão, o meu servir no mundo. Isso é algo assim que, sabe aquela sensação de prazer? É Assim que eu isso. me. Pri, passa aqui, deixa aqui, vai ficar no descritivo do vídeo de qualquer forma, né, o seu contato, se você quiser já deixar, né, antecipar aqui qual que é suas redes sociais, deixa aqui, conta para nós. O meu Instagram é Adriana Gomes Terapeuta, e lá eu tenho o link que tem o meu WhatsApp e o meu canal no YouTube também. Ah, que chique, é isso mesmo. Então, aqui está o contato da Adriana, né? Se você gostou da história da Adriana, que é uma história maravilhosa, incrível, não tem como a gente não ficar tocada, né, com uma história dessa. Por isso que é importante a gente contar as nossas histórias. Às vezes a gente acha que dentro da nossa história, imagina quem que vai querer ouvir o que eu tenho para o que eu já vivi. Então, tem certeza, quando a gente pega a nossa história, no sentido de a gente ser protagonista e transformar aquilo que aconteceu conosco, que a gente acha que era o ruim, aquilo você pode ter certeza que vai ser a sua grande virada de chave e aquilo vai fazer você ser a dona da sua história. Tri, muito obrigada, parabéns pela coragem de vir Agradeço. aqui e contar essa história para nós, que ela é tão maravilhosa, tão transformadora e tão emocional, tão comovente. Obrigada para você que esteve aqui e se você gostou dessa história, curte, compartilha. Essa história da Adriana é maravilhosa, tenho certeza que você compartilhando essa história, você também vai contribuir com muitos mais mulheres. Beijo para vocês. Até o nosso próximo podcast. Tchau, tchau.